legal que já teve aqui no Patriota. Não entendi o que foi. Só aqui. Paulo Cobos. Foi o que você falou? E o Forjaço também, o Forjaço, só que ele foi lá. Eu também, eu fui fã do Forjaço. A menina lá, Campopiano também. Eu acompanhei A Campopiano. A Campopiano. É. E quem vocês queriam que viesse aqui? Nossa, Aqui? É. Eduardo Marcelo Rossi. Geopolítica retomada. Ele era bom, hein? Abre um pouco a cabeça do pessoal que não entende de A geopolítica. Ana Campagnolo do Santa Catarina. Mas entra em contato com ele pra mim. Hã? Entra em contato com ele pra sabe mim. quem talvez Vou ver. Ela quer aquele. E a Ana Campagnolo de Santa Catarina ela é boa Ana também. Campagnolo é ótimo É, também. Campagnolo. Se você público, eu encontro ele de vez em quando. Esse é bom também. Vou lá no Sepúlveda. Quem é? Vou lá, Senhor eu vou lá. Sepúlveda. Ah. E é que eu não sei, eu acho que eu não faço o perfil dele, sabe? Eu não sei chegar no seu Sepúlveda. Eu acho que é o tadinho, sabe? Tem um jeito de você convidar o seu Sepúlveda, eu acho que eu não consigo fazer esse convite. Eu convido, manda aí um contato que eu convido. Mas Quem? Seu Sepúlveda. É gente boa. Legal. Vai ter chimarrão, vamos. Mas se você for há 2 anos que ele fala que vai vir aqui e não vem. Sabe quem você poderia. Sabe o Marcão? Eu acho ele uma pessoa, não sei se eu estou enganada. Não sei quem é mais. O Marcão. Achei que fosse falar como. Jornalista, o Marcão? Ele é jornalista também. E ele dá atividade para criança. Ah, o Hero sabe quem é. Ah, tá, não, esse Marcos. Esquece. Pelo amor de Deus. Não, jura? Eu me enganei? Não vai com esses B.O. não, por favor. Não, é melhor não falar que tá gravando aqui, deixa quieto. Tá gravando aí? É, porque já começou, não começou? Como assim, cara? Não já começou? Não. Começar agora. Para, Piva. É, que ele falou já começou, já pôs pra gravar, pô. É, o Piva ainda é porta dele. Não, porque ele falou que já tá gravando, já vai começar, eu tô já. Então chama o Silvio. Silvio Grimaldo? Ele é legal. Grimaldo, legal. Chama ele para conversar com a gente. Ah, dia 20. Contar as experiências. Ó, dia 21. Dia 21 vai ser lá na Lesp, hein? Sexta-feira. 21. Vai ser o último na Lesp. Eu acredito que seja o último agora. Dia 21 agora. Ah, eu deve marcar. Não, vou pegar a gente. Peraí. Mas não marca aí não, põe. Dá pra ele fazer um banho e põe pra nós, é melhor. Aí não adianta marcar, o povo esquece. Ó, dia 21 é na Lesp, hein, gente? Quem vai estar lá dia 21 na Lesp? Vai estar os jovens da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Aqueles lá? Lucila Malafaia. É à noite, né? Nossa. Que é a 21 esquerda, começa a pedidora de bala cheia. 3 horas, 3h30. Não, peraí. Eles saem de lá 3 horas, chegam aqui mais ou menos umas 4. 5 horas começa. É, 17 horas. 5 horas começa. Dia 21 na Lesp. Dia 21 na Lesp. A igreja dele. Ah, eu vou gravar. Não, isso daqui é meu. Esse é meu. Não, esse aqui é meu. Esse é meu. Ai, eu tenho um monte de amigos. Eu também, mas eu Com as crianças. Ficou endividado, né? Eles não deviam nem aceitar o desconto de até 92% do funcional privado. Vocês conhecem aquele o vice do Tarcísio? Comeu doce do É muito, É o Rasmussen, São José dos Campos, o prefeito de lá. Bora. Ó, dia 21 na Lesp. Quem que tem na Lesp? Dia 21. Oração. A igreja Oração. Assembleia de Deus em Cristo. É bem legal, viu? Lucila Malafaia. Porque na Lesp tem o pessoal da Umbanda que faz coisa lá, tem o pessoal. É para fazer limpeza, faxina. Aí a gente. Aí a gente Descapitalizar o Eu tô pessoal. levando a igreja Odeio o pra pessoal. Lesp. Ah, A desculpa. Sonária tá levando a igreja pra Câmara Municipal. Porque. Primeiro que a igreja elege muita gente que não vota com a igreja. E acho que a gente tem que começar a trazer a igreja na política, né?
que tá fazendo esse trabalho. Ah, mas eu vi o vídeo da menina lá da Umbanda, Principalmente em 2023, esse vai ser o nosso foco, né? Trazer a viu? igreja para dentro da política, né? que vota no Bolsonaro. Exatamente, que tá faltando muito. Não, tem gente que tem cérebro, né? Vamos conversar? A religião não importa. Pode Não dá pra dar nada. Isso. A galera tá ao vivo, tem mais de 100 mil pessoas já ao vivo aqui, ó. Tem quantas pessoas ao vivo aí, ô Mario? Não dá pra ver? Roberto, não dá pra ver também? E Marcos? Não tô conseguindo ver. Nossa, então tem incontáveis pessoas. Tem tanta gente ao... Gente, vocês estão falando. 23, 14 aqui. 61. Aqui tá ganhando. 13. Ah, ó, 13 é um número bom não. Eu já tinha tido já que ganhou. 14, 10. Galera, Hoje o qual o jovem tema nós de hoje? perdemos, o jovem se perdeu. É o orçamento secreto? Vocês não veem pelo tempo, vocês só veem pra me ver, isso é verdade. Vocês vêm aqui pra bater papo e me ver e comer depois, essa é a verdade. Compartilhar nos grupos. Mas o Comer tema aqui. hoje é do orçamento secreto. O que vocês sabem sobre o orçamento secreto? Nada. Não foi criado pelo Lula? Não, foi que Foi criado pelo Lula, não o foi? Congresso aprovou. Não, foi aprovado na Bolsonaro- Dilma. Sigilo de 100 anos foi na Dilma, né? É. Então, ó, galera, ó, orçamento secreto. Por que eles falam, primeiramente, por que eles falam que é orçamento secreto? Vocês sabem? E, gente, sabe mesmo, eles só falam disso. Se a gente não Só. tiver argumento contra isso, a gente não ganha essa Eles guerra. falam isso. Porque aí, você vê Jornal Nacional ontem, alguém viu? Eu não assisto o Globo. É só orçamento secreto. Nossa. Só isso que você pode fazer. Se você falar com um petista na rua, ele vai falar, e o orçamento secreto? É. Você não sabe Cadê arregar o Queiroz? Cadê Mas se for secreto, se o Congresso aprovou, que secreto que é esse? Então, ó, primeiramente, Então, né? por que eles falam que o orçamento é secreto? Ó, primeira coisa, sabe por que eu fiz essa aula? Eu tava na rua, Palmeiras Barra Fonte, tinha acabado de voltar do trabalho, tava indo pro metrô, aí tinha um grupo de petistas na rua, beleza? Aí era o pessoal e tem muita gente, eu não vi ainda nenhum grupo do Bolsonaro na rua indo conversar com as pessoas para virar voto, mas o PT já viu um monte. Inclusive ontem quase apanhei de um, a Nádia tava do meu lado, se a Nádia tivesse aqui ela falava, hein? Porque eles me reconheceram, papapá. Tá sem som aqui no Patriotas Liberdade. Eu só converso com vocês se for Tá gravar. sem som. Aonde? Patriotas pela Liberdade. Mas tá sem liberdade, tá sem som? É o meu? Tá, tô olhando aqui, ó. Tá sem som. Será que tá do microfone? É. Quer tirar é melhor, né? Pô, a gente testou o som antes. Né, Piva? A gente não testou? Mas foi ficou sem som. Tá, beleza. É. Eu tava na. O meu tá baixo. Ó, O meu tá alto. Agora sim. Ok? agora tá. Então vai lá, vou falar mais alto aqui então. Ó, eu tava na rua ontem, e aí veio um grupo de petistas, eles me reconheceram e falaram. E quiseram discutir comigo. Aí eu falei pra eles, eu só discuto com vocês se for gravado. A Nayara tava do meu lado. Imagina, a Nayara grávida do meu lado, e um monte de petista. Eu falei, beleza. E o que eles falaram? Qual foi a primeira coisa que eles falaram? E orçamento secreto. Explica aí. Aí vamos lá, o que eu falei? Primeiramente, o orçamento secreto é um apelido, certo? Ele é da emenda do relator. Vocês sabiam disso? Há 4 tipos de emendas que os deputados e os senadores têm. Vocês sabiam? Existe a emenda individual, que é a emenda que é mais conhecida. Esse é o secreto. Não, calma. É a emenda individual que cada um tem que cada deputado ou senador eles têm obrigatoriamente aquela quantidade. Vocês entendem? Se eu não me engano, na Lesp é 500 mil por ano, não, 5 milhões por ano, cada deputado, que o Dória tem que dar para todos os deputados estaduais. Nosso dinheiro. E o que eles fazem com essas emendas? Eles dão para hospital, dão para escola, estrada, associações. Inclusive é bem difícil dos deputados de direita acharem associações de direita. Vocês sabiam disso? Eles ficam caçando associação, porque a associação parece que é tudo de esquerda. E quem faz uma associação e tem tudo certinho, cada deputado tem 5 milhões. Deputados estaduais, fora os federais, fora os senadores, fora os vereadores, fora o prefeito, fora o governador, fora os ministérios, fora as secretarias. A associação dá para você enriquecer.
Se você fizer tudo certinho e tiver um bom trâmite público. Beleza? Por isso que a esquerda tá cheia, né? Então, aí existe essa emenda individual, se eu não me engano, na Alesp são 5 milhões por ano que o Dória tem que dar. Isso são emendas impositivas, certo? E tem as outras emendas que são individuais também, mas que estão a cargo do governo dar. Beleza? Qual é a questão? Quando você faz uma emenda, não é tipo, eu vou dar uma emenda porque eu quero. Você tem que ter uma justificativa, você tem que ter um estudo, você tem que ter um detalhamento daquela emenda, para quem que vai, para quem é a pessoa que vai receber, o que vai ser feito com ela, sabe? Se realmente precisa. Porque às vezes você vai dar uma emenda para um hospital que já está tudo bem e atende poucas pessoas, sabe? Então o poder público tem esse viés de você ter que detalhar as emendas que vão ser recebidas, correto? Você entende o que eu estou falando? O deputado ele tem que fazer um estudo e aqui tem que ser aprovado as comissões, tem que ser aprovado. E as emendas impositivas não, o governador tem mais o deputado tem mais autoridade. Mas o negócio é o seguinte, por que eles falam orçamento secreto? Porque normalmente essas emendas, elas não têm um detalhamento para onde vão. Você entende o que eu estou falando? É isso aí. Sim. É com D ou Eu com não entendi D? nada. Emenda com D, tá? Com D Emenda mesmo? com D, D de dado. Ixi, Beleza? aprendeu o Paulo Freire, foi? Aprendeu o Paulo Esse Freire. Brasil é um país que o português Mas enfim. E existem 4 tipos de emendas: as emendas individuais, as emendas de comissão. Vocês já viram comissão dos direitos humanos, comissões. Deputado adora uma comissão, adora fazer parte de uma comissão. Comissão da não sei o que de justiça, comissão da saúde, tem várias comissões. E eles recebem emendas. Tem as emendas da comissões que CCJ. Tem as emendas de bancada, o deputado adora uma bancada da bala, bancada rural, Bancada da Bia. Entendi. Ali também tem emendas que eles podem dar. Beleza? E existe a tal emenda que é a emenda do relator, que é aí que vem a emenda do orçamento secreto. Mas vamos lá. Emenda do relator é o seguinte: existe todo ano, antes de terminar o ano, os deputados e senadores eles têm que aprovar o orçamento do ano seguinte. Mas muitas vezes você não sabe o que vai acontecer de fato no ano seguinte. Às vezes, por algum motivo, você vai ter que gastar mais em uma área, mais em outra, ou menos em uma área, mais em outra. É difícil você prever o gasto público um ano antes, principalmente depois do Covid. Teve que se gastar muito com saúde, por exemplo. Aí teve que dizer, estourou o teto, mas enfim, outra discussão. Mas aí depois de 2020 ganhou força isso no Congresso de que deveria se ter um tipo de investimento dos políticos nas sociedades que fossem mais livres. Você entende? De primeira, o Bolsonaro vetou isso, né? Mas depois ele foi convencido, ele mesmo, depois que vetou, ele mesmo fez a proposta dele, negociando com os congressistas. E, enfim, aquilo dali passou com vetos ali e aqui, aquilo dali passou. O negócio é o seguinte: o orçamento ele é secreto no começo, porque ele é um orçamento que o dinheiro vem dos ministérios. Na verdade, assim, o relator ele é escolhido pela bancada, pelos deputados, pelos senadores. Eles escolhem um relator para tomar conta dessas emendas. Se eu não me engano, agora vai ser 19 bilhões de reais, sabe? Tipo, 19 bilhões que o relator escolhe para onde é que vai a emenda. Quer dizer que E esses 19 bilhões são do dinheiro que a União teria para gastar. Antes, esse dinheiro era gasto pelos ministérios. Mas agora a União, o governo federal, está dando esse dinheiro para o relator falar, esse dinheiro que é do governo está sendo disponível para os deputados e senadores, para que esse relator possa dizer para onde vai o dinheiro, onde é que é a área de mais necessidade.
esse relator é o cara que tem muito poder agora na República, sabe? E aí por que eles falam que é secreto? Porque tem negociações e você não sabe bem para onde vai, mas esse dinheiro chega e ele fala, eu vou asfaltar, eu vou gastar na segurança pública. O que eles falam? Não, mas quando você vai gastar na segurança pública, você tem que detalhar, como é que você vai gastar, quem que você vai fazer. E esse detalhamento só chega na ponta da linha. Depois que o relator disponibilizou para a emenda que o outro deputado pediu, por exemplo, eu sou o relator, aí chegou o deputado Magno, ele chega para mim, olha só, relator, eu estou precisando de 30 milhões lá no Piauí, na cidade tal. A gente conversou, beleza, nesse momento até é secreto, mas depois que chega na ponta da linha, aquilo vem a público. Como foi gasto aquele dinheiro? Vocês entendem? Então existe um trâmite muito forte dos deputados e senadores assediarem ou quererem conversar muito com o relator que tem disponível um orçamento que é vindo da União para ele poder dizer para onde é que vai as emendas. Eles falam que é secreto por quê? Porque entre essa conversa do dinheiro da União, do relator até o deputado, não se sabe para onde vai o dinheiro, só se descobre onde é que foi o dinheiro publicamente depois que esse dinheiro chegou. Então assim, secreto não é tão secreto assim. Se fosse tão secreto assim, a PF não estava fazendo agora operações no Maranhão, né? Primeiro que esse orçamento não é tão secreto assim. Segundo o seguinte, era assim antigamente. Quando você começou a República Brasileira, quando você começou esse esquema de deputados e senadores, sempre foi assim, sabe? Eles tinham conversa, você só descobria mesmo na ponta da linha. Entende? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês lembram do escândalo chamado Anões do Orçamento? Nossa, vocês estão velhos aí. Não lembro, mas... Quando é que foi os Anões do Orçamento? Foi em 1992. O que foi o escândalo dos Anões do Orçamento? Quem explica? Então, os Anões do Orçamento era o seguinte: eram pessoas, né, que tinham ali influência no Congresso e pegavam as emendas e jogavam emendas em associações ou empreiteiras que eram fantasmas, né? Às vezes chega o deputado, ele coloca a mulher dele, faz uma associação que eu negocio com o deputado tal, ele manda emenda para sua associação e o dinheiro fica para mim. Eles entendem? Tudo isso Empreiteira é a mesma coisa, você vai lá no político, faz uma obra, vai no governador, faz uma obra lá na minha região, papapá, disponibiliza 1 milhão, papapá. Aí vai para a empreiteira do primo, o primo vai lá, recebe o dinheiro, gasta 100 mil e pega 900 mil, sabe? E que isso é assim, isso foi um escândalo que estourou, mas isso é coisa que acontece muito hoje em dia, beleza? Pelo menos é o que... É como vocês sabem que tem deputados que parece que não saem, né? Ninguém conhece, mas aí quando você ouve falar, o cara tá lá 40 anos, você fala, nossa, tá lá 40 anos, eu nunca ouvi falar desse cara. Acontece ou não acontece isso? Ixi, tem bastante. Como é que o deputado, por exemplo, ele consegue se manter no poder por tanto tempo? E como é que ele pode estar lá sem voto? Então, primeiro é o seguinte, o deputado estadual, ele tem as emendas dele, certo? Se ele votar com o governo, normalmente o governo disponibiliza ainda mais emendas, certo? Se ele é amigo do relator, ele tem ainda mais emendas. Quem é que manda no Congresso? É a esquerda, é a direita ou é o centrão? Centrão, né? A maioria dos deputados da centrão, porque normalmente é um cara que consegue conversar com o governo, com o relator, com a bancada, com a comissão. Tem as individuais, vota favorável ao governo. É o cara que está ali porque, vou votar favorável, você me dá mais emenda. Faço isso, você me dá mais emenda. A gente conversa isso, você me dá mais... O cara tem um orçamento milionário, né? O cara do centrão não faz mal a ninguém, só quer mais dinheiro, só quer emenda, enfim.
É o que mais tem na política, né? Como é que esse cara converte esse dinheiro que ele tem em voto? O que ele faz? Tá falando que tá baixo? Então, primeiramente é o seguinte, acontece muito na política. Eu sou deputado estadual. Eu sou deputado. Eu Gabriel Jesus. Sou deputado estadual. Eu tenho meu amigo Magnus, ele é vereador lá em Piracicaba. Aí eu falo, Magnus, seu primeiro mandato, né? Pois já estou aqui há 30 anos, tenho um conhecimento enorme. Eu vou fazer seu nome lá na cidade. Seu primeiro mandato, né? Eu vou destinar 1 milhão de emenda, 2 milhões de emenda, mas você vai fazer uma praça, sabe? Muito bacana ali, ó, na região ali. E aí você depois coloca um cartaz que eu também fiz parte, ó, eu e você, obrigado deputado Milton Leite. Jesus, obrigado vereador Magnus, pela essa praça no meio de Piracicaba. Sabe que às vezes não tinha, né? Mas quem me garante que o Magnus, quando chegar depois de 4 anos, ele vai me apoiar para deputado? Pode chegar outro deputado e também falar, Magnus, pô, seu primeiro mandato, vamos construir. E é o que mais tem na política, né? Mas chega nos vereadores lá, um deputado estadual, outro deputado estadual, outro deputado estadual. Então tem a diferença do deputado de um mandato, tem a diferença do deputado que consegue se manter. O deputado que consegue se manter, normalmente, principalmente quando não é um cara popular, não é um cara que tem voto de rede social, de programa de televisão, enfim. Ele é o cara que consegue, de alguma forma, amarrar os vereadores. Amarrar os prefeitos. Tem um deputado, não sei se vocês viram, já contei aqui. Ele entrou na sede do PSDB, certo? O líder do PSDB não quis falar com ele, o que ele fez? Tiro. Ele deu um tiro pro alto, né, Marcos? Foi. Acho que ele atirou até na foto, não foi? Eu esqueci o nome dele, cara. Passou na mídia, certo? Esqueci, ele não é muito conhecido, né? Mas esse deputado, eu esqueci o nome dele, mas lá na LESP, dizem que quando ele vai conversar com o vereador, ele coloca a arma dele na mesa. Nossa, que fodão ele. Ele queria ser contratado para ser O Milton Leite que é conhecido, já me falava até aqui, esquema desse, faz pracinha, campo de futebol na comunidade. Tem deputado que, ó, aí chega o deputado, eu esqueci o nome desse cara, mas Barbieri. Ah, foi, exatamente. Barbieri. Esse cara anda no celular, armado, dá tiro na sede do PSDB. O que diria se ele me visse falando mal dele? Isso na rua, né? Se ele tem medo do PSDB, imagina de mim. Mas eu tô aqui falando dele, é Barbieri, é Rock Barbieri. Dizem que quando ele. Dizem, não sei se é verdade. É o que dizem, lá na Leste. Que quando ele vai conversar com o vereador, ele coloca uma arma na mesa e fala, olha só. A minha negociação é diferente da negociação que você vai fazer com o deputado tal, com o deputado tal. Com ele você pode até fazer, é pro povo, papapá, mas ó, comigo é o seguinte. A gente vai fazer a praça, mas daqui 4 anos, ou você me apoia, você pega os seus assessores, você pega o seu público, pega os seus voluntários e coloca eles para me apoiar, ou o bagulho vai ficar feio para você. E dizem que é o que ele mais faz, assim, que ele amarra os vereadores. Negociador nato. o passo dele direitinho, né? É assim que muitas pessoas amarram os vereadores, né? E emenda então é um dinheiro, isso? Emenda é, olha só, o que é emenda? Normalmente, assim, o deputado, o senador, a função dele não é fazer nada. É fiscalizar o governo, fiscalizar o prefeito, fiscalizar o presidente. É só para fiscalizar, a função dele é essa, mas como eles não ganham eleição dizendo que vão fiscalizar ninguém, eles ganham eleição dizendo que vão fazer alguma coisa, não é verdade? Ou seja, o deputado falando, eu vou me eleger porque eu vou ser o melhor fiscalizador do presidente. A função do deputado parlamentar é essa.
Aí o sistema ele se adequa para que essa pessoa tenha dinheiro para fazer alguma coisa. Isso é uma adequação da própria República. E como é que ele tem dinheiro para fazer alguma coisa? Através das emendas parlamentares, que é o dinheiro do orçamento anual que é disponibilizado para cada deputado, no mínimo 5 milhões na LESP por ano para cada deputado, para que eles possam repassar esse dinheiro para o povo, e normalmente eles repassam esse dinheiro para suas bases eleitorais. Quem foi que me elegeu? Vai chegar por exemplo, o Coronel Niscala, da LESP. Ele fez muito pelo Corpo de Bombeiro, porque foi o Corpo de Bombeiro que elegeu ele é bombeiro. Então ele entrou lá e destinou emendas para o Corpo de Bombeiro, construiu o Corpo de Bombeiro no interior de São Paulo, papá. Então normalmente eles usam essas emendas parlamentares para as próprias bases. Inclusive Jair Bolsonaro destinava emendas para o Exército. No Rio de Janeiro era o Exército do Rio de Janeiro que elegeu o Jair Bolsonaro. Beleza? Se o cara é gente boa, se o cara é legal, se o cara conversa com o relator, ele vai ter mais emendas, certo? Se o cara vota favorável ao governo, ele tem mais emendas ainda. São as emendas que o governo tem a condição de aumentar de cada deputado. Se o cara, enfim, se o cara faz parte de mais bancadas, mais comissões, ele é um cara que todo mundo gosta ali no parlamento, existe a emenda da bancada, existe a emenda da comissão, e aquele cara tem um orçamento enorme para fazer, chegar em 4 anos e falar, ó, fiz isso pela cidade, fiz isso pelo vereador, fiz isso aqui, fiz isso pela associação, fiz isso pelo hospital, e se perpetuar no poder, beleza? Isso aí ficou bem entendido? Tudo bem. Normalmente as emendas vão para quem? Vão para o povo em geral? Vai normalmente para o nicho de cada deputado, né? Qual o problema do orçamento secreto? O relator, ele tem um nicho. Sei lá, vamos supor que o relator lá em Brasília seja o deputado federal do Ceará, por exemplo. Ele vai querer mandar mais emendas para o Ceará. Que é o Ceará que é o estado público dele, correto? E eles começam a conversar com os outros deputados do Ceará. Olha só, galera, ó, a gente vai muita emenda lá para. Aí é o que está dando até problema. Tem os caras que estão dando muita emenda lá para o Maranhão, tá vendo? E-mail para o Maranhão. E como esse orçamento nas conversas e esse dinheiro do governo para o relator é um orçamento secreto, só fica sabendo na ponta da linha, eles começam a investigar na ponta da linha, beleza? O Bolsonaro inventou a primeira vez que isso foi. Mas o que deu o contexto para ele aprovar foi o teto de gasto da pandemia. Sabe? Isso aí foi assim, para ele depois conversar com os progressistas. Primeiro que ele estava meio impopular em 2020. Ele estava com essa popularidade que ele tem hoje, que ele tem no início do mandato. Em 2020 acho que foi a maior baixa. Saiu o Moro, né? Muita gente falou, Bolsonaro o quê? Agora é Moro. Até as manifestações da Paulista caíram bastante naquela época. E muita gente achou que ele ia sofrer impeachment. E ele realmente teve que conversar com o Congresso. Ele teve que começar, ele teve que pegar o Ciro Nogueira do Senado, trazer para a Casa Civil, teve que trazer os caras, enfim, teve que começar a conversar porque as coisas pareciam que não iam bem, né? E essas conversas ele acabou, enfim, ele vetou bastante coisa, era para ser pior, mas isso acabou passando. Beleza? Mas assim, é o Bolsonaro que é o responsável por esse sistema. Isso aí foi aprovado no Congresso. A primeira vez ele vetaram o veto de Bolsonaro, virou lei, depois foi conversado, aprovou-se, enfim, aperfeiçoou as leis. Agora, por exemplo, tem Marcos Duval, que é senador do Espírito Santo. Você não sabe, ele nasceu no Espírito Santo. Ele é o Marcos Duval, é senador do Espírito Santo, e ele acabou de falar que as emendas do relator, que são as do orçamento secreto, não vão ser mais obrigatórias. Sabe? Existe uma parte de todas as emendas, que é uma parte obrigatória, e outra parte que o relator tem poder de se vai dar ou não. Ele falou, agora você vai ter as obrigatórias e diminuiu o gasto que seria do relator, sabe? Isso não é um problema do Bolsonaro, isso é um problema do Congresso, sabe? A gente agora acha que essa bancada é bem melhor, né? A
A gente consegue mudar muito mais coisa. Vocês já viram uma frase do Felipe de Orlando Bragança dizendo: se o presidente for de direita, mas o Congresso for de esquerda, Não tem o Brasil vai para a esquerda? Se o presidente for de esquerda, mas o Congresso foi de direita, o Brasil vai para a direita? Vocês já viram eles falando isso? O Bolsonaro, ele pegou um Congresso que é muito difícil. Difícil. Se você lidar. Ele pegou 2 anos de Rodrigo Maia. Ele pegou 2 anos de Rodrigo Maia como líder do Congresso. Depois ele pegou 2 anos de Rodrigo Pacheco. E negociar com o Congresso é muito difícil. Sinceramente, é bem complicado. E o Pacheco sai agora, né? Sai agora, vai ter eleições agora para a líder do Senado. Inclusive o Marcos Pontes quer muito entrar nessa disputa. Ah, então é nóis. E vai ter eleições para a Câmara dos Deputados, enfim, a Arthur Lira se reelege. Mas assim, o que a gente tem que conversar? Se o petista, o orçamento secreto. Gente, orçamento secreto é um problema do Congresso, não é um problema do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro é contra, tanto que ele vetou na primeira vez. Na segunda ele estava mais frágil, realmente. Mas acho que é isso. Se ele tivesse um Congresso de direita, ele não teria que ficar tanto conversando e... Pegam isso, né? Beleza. Outra coisa que eles falam muito: cartão corporativo. Já viram? E o cartão corporativo de 100 anos? Nossa, não. O sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos. Isso é uma lei de 2011 da Dilma, gente. Sim. Só responder isso, não precisa responder mais nada. Tem até uma denúncia do Álvaro Dias falando que eu disse no site do PSDB. Eu passei essa matéria ontem. O próprio Álvaro Dias denunciou essa coisa do cartão corporativo no Brasil. Ele dançou. Sigilo Sigilo de 100 anos. E outra coisa que eles falam: vamos ver quem entrou. Quem entrou não vai poder ir dia 29. Não, sua esposa tem que entrar aqui. Não vai. É só esposa. Não vai deixar ela só. Não vai. Oi, entra aqui. Não, já tá estilo muçulmana. Fumana. Hã? E outra coisa que eles falam: Você tá estilo muçulmana hoje? Frio demais, eu tô gripado. Entra aqui, ó. Cartão corporativo. Cartão corporativo é o cartão que o Bolsonaro, o presidente em exercício, tem para poder gastar. Mas não é só o Bolsonaro, não. O presidente não é. Tipo, o governador também tem, o prefeito também tem. Tem diálogo. Lembra que uma vez eu morava no Espírito Santo, não tinha diálogo. filha de um prefeito. Os caras do Congresso. O cara tinha cartão corporativo do pai que ela gastava. E outros lugares ela gastava. Assim. Sacanagem, tinha que ter a foto. Sim, foi aprovado na época da Dilma. Porque a Dilma, ela pegava, usava o cartão corporativo para comprar Tá, outra coisa que eles falam: e o 50 terno Armani para dar pro pessoal que ela queria Não é meio, Bolsonaro explicando subornar. Chegava o povo lá para fazer a não sei porque tem aqui no como eles falam, o que eles passam para as pessoas entenderem? Como se o Bolsonaro tivesse assumido em 2018 e tivesse desde esse período como presidente comprado 51 imóveis. Eles são muito. E não é isso. E o que é que aconteceu de verdade? A matéria mostrou. Então, eles desde 1990, a conta é desde 1990. E você coloca aí todos os primos, avós, tios, ex-mulher de primeiro, segundo, terceiro. Os maridos da ex-mulher. É marido da ex-mulher. E vai pegando, por exemplo, se você tem aí um primo rico de 4º grau, que tem um sobrenome parecido com o seu, você nunca viu nem conhece, mas o cara comprou 10 imóveis. É culpa sua. Aí você que paga o pato. O outro rouba. Não te convida nem pro Então churrasco. só fala isso, gente, ó, 51 imóveis, essa contagem. Ah, gente, é um problema. É narrador. Eu fico petista. E a contagem não é do Bolsonaro e aí do Bolsonaro, é de todos os familiares. Irmão, ex-mulher. Eu só quero que eles apertem o 13 Seu tio tem uma. teletransportado. Bolsonaro soltar um peito, vai chamar de peito fogueira. Mas o mais difícil é as emendas de responder, né? As emendas, existem 4 tipos de emenda, quais são? Individuais, de comissão bancária secreta. E a secreta é de relator, né? Relator. Que foi a habilidade secreta. Beleza, tem essas 4 tipos de comissão. Né? Se você explicar isso para um petista, você já vai olhar assim. Tipo,
Eles não sabem. Eles não sabem. Não sabe coleta de nada, só sabe copiar os outros, não tem conteúdo, Mentir. atacar os outros, Ó, outra mentiroso, só isso que eles são. Então, e a gente tem que ter argumento. Outra coisa. Quanto que é 728? Quando começou essa emenda de relator, a primeira denúncia que teve foi que estava se comprando muitas máquinas com essa emenda de relator. Ou seja, o relator, que tem o poder de distribuir essas emendas dentro do Congresso, ele estava distribuindo para congressistas que estavam comprando muitas máquinas, principalmente relatores. E aí eles fizeram a denúncia dizendo que essa emenda era emenda do tratoraço, sabe? Que era emenda que... Mas por que vocês acham que estavam comprando muitas tratores? Primeiro que a bancada do agro é muito forte no Congresso. A bancada rural é super forte. Também, né? Então você tem o cara, o relator que é do agro, provavelmente ele vai destinar mais emendas para o agro. Por quê? Porque é o nicho dele, é o nicho que é lá Isso é um vício que tem dentro do Congresso. Beleza? Agora, alguém tem alguma dúvida? Se alguém perguntar aí o orçamento secreto, vocês vão saber responder? Mas, gente. O orçamento é secreto É a emenda do relator. No final todo mundo fica sabendo onde foi o dinheiro, por isso que está sendo investigado, né? E aí, André, beleza? Acertei. É uma regra, eu chego depois o vida chega. Você tá aqui, Pura? É igual a minha filha, por exemplo. E chega cedo pra No momento ela é secreta, porque ela não nasceu. Mas em janeiro ela vai deixar de ser secreta, entendeu? É guriazinha, né? O orçamento secreto é a mesma coisa. Só na ponta da linha que ficou sabendo. E assim, e é a mesma coisa que o mensalão? Não, o mensalão ninguém fica sabendo de nada. Ou você fica sabendo como é que o cara que recebeu uma mesada. Toguinho tá vivo? Nosso amigo Vacidades. Eu tô bem. Pergunta da Janaína pra ele. E aí, ô, Janaína? Janaína se afundou porque ela quis. Mas eu Quem quiser pedir emprego, pede. Vamos prestar atenção lá, pessoal. Parece conversa. Falando pro Danilo Balas. Ganhou, Danilo Balas? ganhou 94 mil votos. 94. Tá salvo sem emprego. É. 4 anos. Emprego agora, Fabio. Só que ela só direto no... Agora uma Vamos coisa, focar lá, pessoal. Depois nós fala. tanto candidato, Foco na aula. tanto candidato quanto esse ano. Eu não sei de onde saiu tanto candidato. É deputado, é vereador. beleza. Vereador não, vereador não vi. Depois a gente conversa. Beleza, ó. E agora eu vou falar da parte. Ó, já fez. O orçamento secreto vocês estão caraca agora? Já são 4 tipos de emendas e orçamento secreto é a emenda do relator. Isso, faz um resumo aí. A gente ajuda depois. Não tem nada a ver. É ele que distribui dinheiro? Não. Mas agora, o o Lula usou o dinheiro do mensalão, como os deputados petistas usavam o dinheiro do mensalão. Alguém sabe? Ele distribuiu o dinheiro É que eles botavam na estatais, dos... Eles distribuíam nas cuecas, nas malas. É o Capitão Cueca, José Guimarães. Nas diretorias, das associações, enfim, do próprio partido, eles distribuíam dinheiro, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, né? Ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, Os também. 4 tipos. Ó, os 4 tipos individuais, ó, os 4 tipos de bens. Aí vocês pesquisam lá. Ó, quem quer trabalhar na LES tem que saber esse tipo aí. Qual é o código, lei, artigo? Então, só isso aqui, ó. Tem as emendas individuais, tem as emendas do relator. E, gente, essa emenda do relator não é nada novo, tá? Por exemplo, petista falou Emendas de Bolsonaro e emendas de orçamento secreto. Gente, essas emendas do relator sempre tiveram. Sempre esteve, mas aumentou muito depois de 2020. Por causa da pandemia. Mas isso aí não foi uma coisa que o que foi criado, na verdade, foi uma sigla chamada RP9. Que aí que é essa pessoa que vai destinar as emendas, como vai falar, é a RP9, mas essas emendas do relator sempre tiveram. Se ela falar assim, o Bolsonaro queria, não, Bolsonaro queria não. As individuais, as do relator,
as de comissão e as de bancada. Beleza? Se você falar isso para o petista, ele vai bugar. Ele vai tomar uma bancada na cabeça. Ô, Ana, eu tava contando pra eles que eu quase apanhei de petista ontem. É verdade ou mentira minha? Foi cutucar, né? Igual na Lesp lá. Ó, eu filmei, só que a culpa da análise fica pra lugar. Ah, tá. Ô, louco, hoje vai lutar. Podia usar controle. Ó, foi o seguinte, ó, veio a petista, ela falou assim, não, quero conversar com você. Eu falei, ó, só conversa com você se eu estiver gravando, beleza? Beleza. Só conversa gravando, beleza? Beleza. Então a gente vai gravar aqui. Hoje vai lutar. Aí eu comecei a gravar, e só ela falava, deixa ela falar, e chegou uma hora que eu comecei a falar. Oi, tudo bem? Aí quando eu comecei a falar, todos os pessoal Quem? sabe, você olhar assim pra mim e falar, caramba, do lado. o que está acontecendo, sabe? Entra aí, Eu quero saber o que era. Mais gente. E aí, não, eu não quero mais que esse vídeo seja gravado, eu apago esse vídeo, entendeu? E aí, eu ia realmente bater o peito e falar, não grava, eu ia, não sei, eu tava com a Naira do lado, não sei o que eu ia fazer, se eu ia correr, se eu ia brigar, não sei, mas eu ia fazer aquilo. Mas, como eu não gravei ela falando que podia gravar, eu falei, se eu for pra polícia, ou se eles me denunciaram, a palavra do contra o outro, o problema é meu. O que ela falava? Só o... Falando isso, e eu realmente sacanagem. Aí Você só falou isso. Você sabe que ela se descarregou. Você sabe que é E o Queiroz? Duas perderam o Haddad. Perguntando pra vocês. Não, eles falavam. Ah, e você estava perguntando se Não, ela eles perguntavam, eles só não que eles estudaram, mas só desistiu aqui em São Paulo. Então assim, eu errei de não ter gravado O Haddad já desistiu. antes do debate. Eu errei nisso. Ele usou. Eu pedi e depois eu Pra falar mal gravei, do podia ter gravado, É, sentido, escondido. e depois eu Gravado. eu errei nisso aí. Por isso que eu apaguei o vídeo, papapá, você não tinha mantido esse vídeo. E onde era isso? Eu vou tentando perto do meu cara, ou seja, quando eu passar lá de novo, eles vão me ver e vão... Mas beleza. Vamos lá, a gente hoje trocamos a ordem da aula, né? Normalmente a gente começa falando de alguma história da Bíblia, né? É. Então a gente vai terminar com ela hoje, beleza? Então vai. Terra prometida. Eu quero falar com vocês uma coisa. Vocês sabem qual é o único povo do Antigo Testamento na Bíblia que não tinha um rei? Judeus. Os hebreus. Olha, o Marcos sabe tudo. O Marcos sabe Os tudo. O hebreus. único povo do Antigo Testamento que não tinha um rei era o povo judeu, os hebreus, correto? Beleza. Como é que você vive num lugar que não tem um rei? Na época, isso começou com Moisés começou a crescer, aquele povo que estava seguindo ele, ele começou a falar, olha só, vocês vão ter que começar a pegar juízes ali de pequenos grupos entre vocês, eleger um líder de cada grupo, e só vai chegar para mim alguma coisa se for algo que vocês não consigam resolver de jeito nenhum. Aí vocês vêm falar comigo, mas vocês mesmos vão ter que eleger pequenos líderes de cada povo. Até dizem, e é uma coisa que eu concordo, que democracia só dá certo em pequenos grupos. É, mais fácil, né, de controlar. Democracia dá muito certo no condomínio. Quando você vai eleger um síndico, você sabe se o síndico fez ou não, você conhece o síndico, ele tá do seu lado, se ele fizer alguma besteira, você vai lá na casa dele, enche o saco dele. Voto distrital. Tem a coerção social, né? Ele tá ali, sabe? Tipo, normalmente dá mais certo. O voto distrital, Heron, ele propõe isso aí também. Tá, calma, eu sei como é que tira voto distrital daqui, mas é isso aí, ele propõe. Moisés propõe o voto distrital. Não, Moisés não, mas é uma alternativa à democracia, que eu quero dizer. Ah, tá. É verdade. Então, beleza. Então, Moisés, ele começou a eleger pequenos juízes. Inclusive, tem um livro na Bíblia chamado Juízes, você sabia disso? Sim. Que são os juízes. E o Alexandre de Moraes não tá lá. Ainda bem. Dizem que se a Bíblia fosse escrita por um candidato a presidente, haveria um livro Juízes e haveria um livro chamado STF. Mas enfim, Eu postei isso no juízes que governavam seus pequenos grupos, mas chegou em determinado momento que o povo de Israel falou, gente, a gente quer ser
Na verdade, eles falaram com o principal juiz da época, que era Samuel. Você, em algum período da sua vida na escola, a tia falou de Samuel, vocês escutaram Samuel no lugar. Samuel foi o principal juiz da época dele, beleza? Pela operação de milagres, enfim, pela relação que ele tinha com o Senhor, pela história de vida dele, por como ele fez gerado, tem toda uma história por trás, mas ele era o principal juiz. E ele era o que era mais respeitado pelo povo. Mas ele já estava velho. E os filhos dele se desviavam. Então o povo começou a falar: Samuel, e quando você morrer? Seus filhos só fazem besteira. Ficam pegando dinheiro de dízimo, sabe? Safadinho eles, né? Aí falaram: a gente quer ser igual aos outros povos. A gente quer ter um rei aqui em Israel. Beleza? E Samuel não gostou da ideia. Bateu boca com eles. E depois de bater boca com eles, Samuel foi consultar a Deus, foi falar com Deus. E vocês acham que Deus queria ou não queria que o povo hebreu tivesse? Deus não queria. Aí, ou você acha que sim? Teve reis bons? Sim. Teve. Era escolhido por Deus, eles não queriam, às vezes não... Então Deus queria ou não queria que tivesse reis? Não. Originalmente não. Deus não queria que tivesse reis em Israel. Porque o único rei que devia ter em Israel era o próprio Deus. Sim, mas depois ele... E esses juízes deveriam sempre consultar a Deus. E o juiz principal deveria ser alguém que tivesse um relacionamento íntimo com Deus. Era essa forma que eles aprovavam a forma de governo. Mas Deus falou com Samuel: Samuel, o povo judeu não está desonrando a mim. Não está desonrando a ti. É a mim que eles estão desonrando. Eles não querem me ver como rei. Porque muitas vezes a gente acha que quem vai solucionar os nossos problemas é uma pessoa do nosso lado, é uma pessoa que é um pouco mais autoridade, é o líder do Patriotas, é o político, é o síndico do prédio, é o prefeito, é o governador, não é? Mas Deus sempre coloca que a gente tem que basear as soluções do nosso problema. Primeiro a gente tem que fazer a nossa parte, mas o cristão ele anda por fé e não anda por vista, correto? Então ele não queria que houvesse a figura de um rei, até porque quando as pessoas tivessem problemas, elas deviam se conectar com Deus. Essa é uma grande mensagem do cristianismo. Mas, como o povo queria, Deus falou com Samuel: se eles querem um rei, então dê um rei para eles. Mas avise ao povo judeu o que vai acontecer se houver um rei em Israel. Beleza? O que Samuel falou? Quais foram os avisos que Samuel deu ao povo judeu que aconteceria em Israel se eles elegessem um rei? Vocês sabem? Alguém sabe? Samuel falou assim para o povo judeu: vocês querem o rei? Tudo bem. Tudo bem. Mas saibam que o rei vai pegar os melhores filhos de vocês e vai colocar para proteger o próprio rei. Ele vai pegar as melhores filhas de vocês e vai colocar dentro do palácio para servir o rei e a família do rei. Ele vai pegar as melhores plantações de vocês e vai pegar a melhor parte para o próprio rei e a família dele. Ele vai pegar os melhores, enfim, por aí vai pegar as melhores coisas e não vai servir o povo, vai servir a si mesmo. Vocês querem ter o rei? Nós queremos o rei. Mas então Deus vai dar o rei. E nomeou Saul, e veio Saul, e veio Davi, e veio Salomão, enfim. Mas tipo assim, nesse período de eleição, qual é a moral que a gente tem que tirar disso, sabe? Aconteça o que acontecer, gente, a gente tem que andar por fé. Deus não vai desamparar as pessoas que andam por fé, que estão com ele. Não vai desamparar. Aconteça o que acontecer, o sistema que a gente vive, sabe? É um sistema que Deus não aprova. Porque Deus não quer que as pessoas vejam no presidente, no governador, no prefeito, a solução para os problemas delas. Desde a Gênesis, lá atrás, no Antigo Testamento, já as pessoas têm esse vício. Ou não tem o rei do pop, o rei do futebol.
o rei da música, o rei do... Deixa eu falar, mas a gente também tem que estar preparado para adversidades, né? Isso não implica que a gente não Falando. larga a mão, sabe? Mas Pode largar, né? Pode com você. acontece o que acontecer, gente, sabe mesmo? Oi? Não, só pra fazer um adendo aqui, eu tô falando com um amigo meu aqui, que é jornalista, né? E ele me mandou aqui um vídeo do Caco Ciocler, que associa o Bolsonaro ao nazismo, né? E esse meu amigo, por acaso, é judeu, tá falando aqui que tá bem assustado. Então, Enfim, que entrou com alguma providência em algum desses órgãos. aconteça o que acontecer, gente, sério mesmo, vamos sempre caminhar por fé e lembrar que o nosso rei, que o que está em nós é maior do que está contra nós, certo? O cara me sentava pra Vocês acreditam que o Deus opera milagres? Tá, vocês já viram, todo mundo... Não. Olha, eu vou citar os vídeos, tá, gente? Eu não posso falar o que eu acho. Mas todo mundo acha que foi fraude. Você viu o debate lá do Olavo? Não, calma. O Olavo falou exatamente o contrário. Não, lá morreu com isso. Mas todo mundo acha que foi fraude, certo? Se você Ele falou há poucos anos. Vocês já viram o Bolsonaro se pronunciando sobre isso? Vocês não viram o Bolsonaro se pronunciando ainda? Vocês não viram o que ele falou? Não, o que ele falou? Não vi. Ele falou isso no canal do Pilhado. Ele falou assim, eu não posso falar, eu só vou poder me pronunciar depois do segundo turno, mas o algoritmo já estava pronto para que o meu adversário ganhasse. Foi um milagre que aconteceu dele não ter levado o primeiro turno. Sim. A polícia estava em Eu vi ele falando. Estava na Paulista. Não, mas é verdade essa história que o exército... Isso aí deixa o Bolsonaro. Vai ter 1 milhão de histórias. É porque ele não sabe. Vai ter história que... Informações não colocou na internet. Não, mas ele não sabe. Com a raiva que Mas o Bolsonaro, ele fala que foi um milagre. Ele diz, foi um milagre. Ele não tinha levado o primeiro turno. Então deve ter sido um milagre. Ele fez mais que ela Vai ficar falando, você sabe o que eu vou fazer? Tem muita gente que estava extremamente pessimista, né? Mas ele elegeu 100 deputados só o partido dele. Só o partido dele. Já é. A maior bancada agora do partido dele. Eu não sei. Ele elegeu. Vai eleger agora 16 governadores de 26 estados. Maior parte. Ele tinha um, ou tinha dois. Ele falou que os poucos que ele tinha, quando chegou na pandemia, queriam estar com o Bolsonaro, mas não queriam colocar isso a público, porque ele não tinha apoio de outros governadores, a própria população, enfim. Agora, ele com a maioria dos governadores, é muito mais fácil até essa distribuição de emendas, até esse trâmite, porque os deputados eles têm que, isso que eu falei, eles amarrarem às vezes o governador, o prefeito, através das emendas parlamentares deles, sabe? Que a partir do momento que o governador está com o presidente, já fica mais fácil esse trâmite, até para ele mesmo, sabe? Ele tem uma bancada agora de direita, e o que eles falam muito assim? O que a própria esquerda fala? Que se o Lula ganhar, ele não dura um mês. Sim. O Congresso que foi eleito, o Senado que foi eleito. Realmente, é tudo da direita. E ele não se elege popular. E o STF? Quem manda é o STF, o senador pessoal, todo mundo. Mas assim, gente, ó. Pra finalizar tudo agora, pra finalizar a live, pra finalizar as lives, né? Uma já caiu, mas caiu por pobreza minha, não foi o STF, não foi ninguém. É da esquerda. Pra finalizar, a gente anda por vista, a gente anda por fé. Fé e confiança, confiar. Mas vamos sempre, sério mesmo. Mas não vai parar. E existe uma frase na Bíblia que fala que a gente não deve andar ansioso, sabe? Que o cristão ele não anda ansioso. Porque o cristão confia no Deus que ele serve. Ele sabe o Deus que ele serve. E quem convence é a pessoa, o Espírito Santo. A Lula já tá quase. Gente, a gente não convence ninguém. Gente, o que me incomoda é o escárnio
mesmo. Você pode fazer ela É o escárnio que tá rolando. na cabeça O problema é o seguinte, Eu quando ele morrer, vou. Mas chega então, Quando terminar as lives, a gente discute tá lá no isso. quarto dela, já sei, aquele regime, aquele diabinho. Não, eu falei. A gente vai dar o vídeo com esse regime aqui, sabe? Então assim, gente, vamos sair daqui então mais, com melhores argumentos, né? Sim. Deixando a responsabilidade para o Espírito Santo convencer, que a responsabilidade é dele, não é nossa. Jesus falou que deixou o Espírito Santo. E lembrar que ainda que o Bolsonaro seja eleito, ainda que o Congresso seja de direita, ainda que tenha ministro do STF sendo derrubado, não é da vontade assim de Deus que a gente se inspire deles para que eles resolvam o nosso problema. Ainda que o Lula ganhe, Tá amarrado. Não faça isso. mas eles não têm garantia, gente. Deus não pode usar. Vira essa boca pra lá, tá doido? Não, é que assim, Fala besteira. eu quero dizer que ainda Deus está na frente de tudo, entendeu? E nós estamos aqui para fazer uma Agora vai entrar, vai ser 2015 de novo. Eu tô vendo pela. Obrigado Aí ele vai aparelhar mais tempo, vai pousar ali. Mas já aparelho, já tá aparelhado. Não vamos pensar. Tchau, tchau. Muito obrigado aí que assistiu. Tchau, tchau. Para a verdade. Muito obrigado aí pelo apoio. Segue a gente aí, dê o like, curte, compartilha. A gente faz trabalho sem dinheiro nenhum, ninguém nos apoia. Isso aqui não é uma associação, a gente não recebe dinheiro de nenhum deputado. Inclusive, gente, lá em Precisa, a gente não recebe dinheiro de nenhum deputado. Ninguém recebe dinheiro, a gente não cobra mensalidade, a gente faz na raça mesmo. Falou, tchau, tchau.